nessa manhã de sábado para discutir os rumos do desenvolvimento econômico, social, cultural da Amazônia. Devo dizer que estou feliz com a presença de todos e quero cumprimentar todos os presentes na pessoa do amigo e companheiro Dr. Marcos Barros. Eu sei que o desafio é muito grande e pensar os desafios que temos para uma região como essa não é algo que possa ser considerado de pequena monta. A Amazônia é 60% do nosso território, tem 12% da população do nosso país e 8% do produto interno bruto do nosso país. Só que as grandezas da Amazônia não podem ser medidas apenas por esses números que eu estou colocando. Na linguagem do século XXI, com certeza, o desenvolvimento do Brasil passa pela Amazônia. E talvez as maiores riquezas que nós temos também estejam aqui na Amazônia. Portanto, o fato de termos apenas 12% da população e de sermos apenas 8% do produto interno bruto do país, mesmo nos situando na região que representa 60% do território, não pode ser entendido como algo menor, é algo maior. E é maior exatamente por isso, porque em que pese a quantidade ainda pequena de população, se comparada a outras regiões do Brasil, a Amazônia só será Amazônia e continuará sendo Amazônia se tiver uma ocupação ordenada e completamente diferenciada do que aconteceu nas demais regiões do país. De sorte que eu estou aqui muito orgulhosa para levantar algumas questões que considero relevantes. Acho que nós somos o cartão de visita natural e étnico-cultural do país. Todo mundo valoriza a Amazônia pela imensa potência ambiental que ela é e pela imensa diversidade cultural que tem, com centenas de populações indígenas que ainda falam centenas de línguas. Isso já é um dado da realidade. Mas esse dado de realidade não foi materialmente construído por nós. Esse dado de realidade já estava estabelecido pelas condições, enfim, naturais e pelas condições culturais dos povos que antecederam a nossa chegada. O grande desafio desse século é como integrar essa vantagem natural e cultural que já temos a vantagens econômicas e sociais que podem ser efetivamente criadas a partir dessa base natural e dessa base cultural. Nós temos um imenso ativo aqui e ele não pode ser secundado em hipótese alguma, ou não pode perseguir o mesmo caminho que foi perseguido nas demais regiões do país, que fez com que a Mata Atlântica, por exemplo, que já foi 1.300.000 quilômetros quadrados, quando os portugueses aqui chegaram, hoje está reduzida a apenas 7%. O desmatamento da Amazônia já está em torno de 18%. E não tenham dúvidas, e não tenho dúvida, de que se continuássemos no mesmo ritmo de destruição da Amazônia, nós, em pouco tempo, poderíamos fazer com a Amazônia aquilo que já foi feito com a Mata Atlântica, o que está sendo feito, lamentavelmente, com a Caatinga e com o Cerrado brasileiro. A Amazônia exige de nós, como diz o poeta Tiago de Mello, se não um novo caminho, pelo menos uma nova maneira de caminhar. E é em nome dessa nova maneira de caminhar, em cima do caminho traçado pela natureza, em cima do caminho já desenhado pela diversidade cultural e pela imensa capacidade criativa de produção de conhecimento, de tecnologia e inovação já existente do nosso país, que eu quero dialogar com a questão do desenvolvimento da Amazônia. Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, fiz questão de fazer um esforço
em várias direções. Quando o presidente Lula, ainda em 2003, resolveu fazer uma visita à Amazônia e escolhendo para homenagear a memória de Chico Mendes, o estado do Acre, durante a fase em que antecedeu a nossa ida para a região, eu fiz um diálogo muito forte com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, a própria Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência e o Presidente da República, de que nós não deveríamos repetir o que acontecia historicamente com os presidentes da República quando eram eleitos, que faziam visitas à Amazônia para acolher demandas pulverizadas dos governadores e dos prefeitos. Que nós não podíamos continuar chancelando a velha política do Pires na mão, em que os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores e até mesmo alguns segmentos do empresariado se dirigiam a Brasília com o Pires na mão para pedir alguns tostões para a Amazônia, nos colocando mais como um problema do que como uma solução. E eu disse, a Amazônia é uma grande solução, não é um grande problema. Será um problema se continuarmos tratando a Amazônia como um problema. Será um problema se continuarmos achando que vamos repetir lá o mesmo que fizemos em outras regiões do país. Portanto, devemos ir à Amazônia para conversar com os governadores e propor a eles que façamos um movimento dialogando com os diferentes segmentos da sociedade, os diferentes governadores de diferentes partidos, com empresários, com a academia, com os movimentos sociais, para a elaboração de um plano de desenvolvimento sustentável para a região. E foi isso que fizemos. Quando chegamos, tive a felicidade de ter o anúncio de que a partir de agora iríamos trabalhar, daquele momento, em 2003, iríamos trabalhar um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, que se comporia de 4 eixos estratégicos, quais sejam produção sustentável com inovação tecnológica e competitividade, gestão ambiental e ordenamento territorial, inclusão social e cidadania e ainda uma infraestrutura que integrasse os grandes desafios da sustentabilidade. E com isso, também, aliás, eram 5 pontos, um novo padrão de financiamento para os investimentos na Amazônia. Em cima desses 5 eixos estruturantes, nós começamos um processo de diálogo com os diferentes segmentos da sociedade, envolvendo cerca de 22 ministérios, com a coordenação executiva feita por mim, e conseguimos, em 2007, depois do programa estar pronto, quase há 2 anos, aliás, em 2008, fazer com que o programa fosse lançado. Naquela oportunidade, o programa foi entregue para que fosse coordenado pelo então ministro Mangabeira Unger, que, desconsiderando o processo, desconhecendo a visão de Amazônia, ignorou os eixos estratégicos e se centrou numa única questão, que foi a do ordenamento territorial e fundiário, sem considerar que ordenamento territorial e fundiário não é apenas distribuição de terras, e fez um grande esforço para que 67 milhões de hectares fossem repassados a particulares, desconsiderando o zoneamento ecológico e econômico feito por alguns estados e desconsiderando que na Amazônia existem aqueles que historicamente têm posse mansa e pacífica e que necessitam da proteção do Estado para regularizar suas terras, sejam grandes ou pequenos, fez uma distribuição de terra sem considerar que entre esses homens e mulheres de bem, grandes ou pequenos, também existem aqueles que fizeram grilagem e que ocuparam criminosamente terras na Amazônia. A distribuição foi feita. É quase 3 vezes o patrimônio do Banco do Brasil
repassado para particulares. Eu estou dizendo isso para dizer que não é por falta de uma política pública articulada, ainda que precise ser atualizada à luz dos novos desafios, que não se tem política estruturante para a Amazônia em todos os seus setores. É por falta de visão e da visão estratégica e do devido compromisso de que essas políticas precisam ser implementadas na escala necessária, com o sentido de urgência que o Brasil precisa e que a Amazônia precisa. Então, em cima desses eixos estratégicos, nós começamos, a partir de agora, a dialogar com uma questão que considero muito importante: fortalecer a ideia de inclusão social. Não é admissível que uma população que está assentada sobre tantas riquezas ainda viva uma situação de mazelas sociais tão dramáticas. Eu sempre ouvi do meu pai nordestino que no Ceará, aonde ele veio, da onde ele veio, o problema da pobreza era a falta de água. E eu nunca compreendia porque em meio de tanta água nós também temos tanta pobreza. De sorte que esses polos se encontram, o norte e o nordeste, para dizer que não é apenas uma questão de técnica, é uma questão de ética. Se tivermos o compromisso ético de ter um programa de desenvolvimento econômico e social que viabilize igualdade de oportunidade para todos os brasileiros, e inclusive para os amazônidas e os nordestinos, todos temos potencialidades para nos tornar uma região economicamente próspera, socialmente justa, culturalmente diversa, politicamente democrática e ambientalmente sustentável. Esse é um desafio que se coloca para nós como um imperativo ético, o imperativo ético do século XXI, de promover a infraestrutura para o desenvolvimento. Nós temos uma necessidade enorme de geração de energia, temos necessidade de uma infraestrutura logística que combine diferentes modais, tanto o rodoviário, quanto o ferroviário, quanto as hidrovias, para prover a região e a sua dinâmica de desenvolvimento da necessária condição para escoamento de produção e mobilidade das pessoas. Como presidente da República e como conhecedora profunda dos grandes gargalos da infraestrutura brasileira na Amazônia, pode ter certeza que vamos prover da infraestrutura necessária, mas com um diferencial. Qual é o diferencial? De que os investimentos não tratem os problemas sociais e os problemas ambientais como se fossem externalidades. Não são externalidades, são necessidades igualmente importantes, tanto quanto é a viabilidade técnica do projeto, tanto quanto é a viabilidade econômica do projeto. A viabilidade ambiental e a viabilidade social faz parte de uma mesma equação e não pode ser secundada sob pena de termos a repetição na forma de tragédia do que vem acontecendo historicamente no Brasil e na nossa região.